O primeiro emprego é sempre uma fase muito importante. Temos muitas dúvidas, conhecemos pouco ou nada sobre o mercado de trabalho e hoje eu vou passar para vocês o jeito certo de vocês começarem e aumentarem em 100% a probabilidade de vocês terem o primeiro emprego dos sonhos. Fique comigo, eu sou Márcio Camuto, daqui é o vosso boy, que hoje nós vamos discutir um assunto muito importante. O primeiro passo é sempre fazer uma análise das nossas condições atuais. Tem que saber, por exemplo, se você mora com os teus pais, se você já mora sozinho, se você está pensando em morar sozinho. Todas essas questões vão influenciar na urgência, vai influenciar no modus em que você vai fazer as suas aplicações, vai influenciar no tipo de emprego que você vai priorizar. Então, é sempre necessário nós sentarmos, fazermos uma análise sobre a nossa situação atual. A título de exemplo, eu cheguei aqui no Brasil, cheguei como um imigrante naturalmente, cheguei no Brasil e tinha uma certa condição. No momento eu estava morando com o meu tio, mas eu tinha acabado de chegar no Brasil, estava em uma cidade, ia precisar ir para outra cidade, que eu naturalmente estaria morando sozinho, estaria começando uma faculdade, então tinha uma certa condição que eu tinha que pensar nisso. Por quê? Porque eu ia ter que pagar aluguel, eu ia ter que pagar transporte, eu ia ter que pagar alimentação, eu ia ter que pagar faculdade. Embora eu tivesse ajuda dos meus pais, né? Mas são coisas que vão influenciar no modo como nós vamos pensar, no timing, na estratégia que nós vamos usar para o nosso primeiro emprego. Então, é sempre muito importante fazer uma análise. Se você mora com os teus pais, por exemplo, você pode ter um pouquinho mais de tempo para se organizar, para pensar em que tipo de emprego você precisa, para pensar um pouco mais. Agora, se você, por exemplo, está no primeiro, segundo ano da faculdade, ou você que está saindo agora do ensino médio, e já está pensando em morar sozinho, ou já mora sozinho, é uma condição diferente também. Então, é sempre necessário nós fazermos uma análise da nossa situação atual. Segundo ponto, saiba quais são as suas habilidades. Escreva num papel quais são as suas habilidades. Se você fez um curso, se você conhece uma língua, se você sabe de Excel, se você sabe de alguma coisa, alguma habilidade, sabe de programação, conhece de inteligência artificial, e você deve fazer uma lista de quais são as suas valências. Se você não tiver um curso, não tiver nenhuma habilitação literária, por exemplo, tiver saindo do ensino médio, se você estiver saindo do ensino médio, você pode colocar como habilidades coisas que você aprendeu durante o ensino médio, se você participou de uma palestra, se você fez parte de algum concurso, se você fez qualquer atividade que de alguma forma te dá alguma habilidade social, alguma habilidade que poderia ser usado no mundo corporativo, você deve fazer uma lista e pontuar quais são essas tuas habilidades e naturalmente você também deve fazer uma lista de pontos que você quer dominar, de habilidades que você quer dominar. Se você quer dominar comunicação, se você quer dominar um Excel, se você quer dominar um Word, se você quer dominar uma língua, então você deve ter objetivos. Primeiro ponto, invista na tua imagem. Na tua imagem, que eu digo, não é necessariamente na tua roupa que você está aí, não, ou no teu visual. Também deve investir nisso, mas eu falo do ponto de vista de investir na tua imagem como um candidato a uma vaga. Tem uma plataforma que é das mais importantes. Tem outras plataformas também, né? Mas eu aconselho muito a todos os jovens a investirem no LinkedIn, abrirem um LinkedIn, descreverem lá muito bem as suas habilidades e tudo mais, e saber usar o LinkedIn de forma a que
quando você for se candidatar a alguma vaga, o recrutador vai lá, olha para o teu LinkedIn e vê que, pô, tem lá, a pessoa tá tudo bem descrito, tem cursos, tem o que a pessoa quer, tem uma breve descrição. Então não deixe essa parte passar, invista no LinkedIn, invista na sua imagem, que vai ser muito importante na hora de seleção. Porque para o primeiro emprego, geralmente vão concorrer pessoas que naturalmente não têm experiência ou não têm muita experiência. Então, isso vai ser um diferencial muito grande. Terceiro ponto, eu já acabei aqui por começar falando disso, mas saiba escolher que tipo de vaga se enquadra com o teu perfil, para depois tu não te frustrares também. Se você for jovem, naturalmente você provavelmente não vai, se calhar às vezes nós nem sabemos muito ainda qual área nós queremos seguir, qual área de atuação nós queremos seguir, o que é normal. Se você for muito jovem, é normal nós gostarmos de uma coisa e depois mudarmos de foco, querermos pensar em ir para outras áreas e tudo mais. Mas se você já tiver uma área de interesse, ótimo. Mas só que tenha um alinhamento de expectativas com as vagas. Por exemplo, se você já estiver na faculdade aí nos primeiros anos, é ótimo você procurar por estágios, procurar por jovem aprendiz, procurar por vagas de auxiliar, assistente. Muitas vezes nós queremos começar já do topo, queremos começar já como CEO, como presidente, é um pouco difícil. Então, devemos pensar um pouco nesse alinhamento de expectativas. Se você estiver saindo aí do ensino médio, por exemplo, olha lá bem para a vaga, olha, vê se vai de acordo ao que você pode executar ou não. Então, tenha um pouco desse alinhamento. Se você já estiver se formando, aí sim, estiver se formando, estou terminando a faculdade agora, pode se calhar tentar ser um pouco mais ambicioso, pensar em vagas que vão de acordo, em se candidatar em vagas que vão de acordo ao que a tua formação, né? Mas pensando, como esse vídeo é para quem está pensando em ter o primeiro emprego, é um pouco difícil, mesmo que você estivesse se formando agora, é um pouco difícil você sair da faculdade e já conseguir um emprego, digamos, dos sonhos. Então, eu aconselho, quanto antes você puder ingressar, principalmente na tua área de interesse, melhor. Se você estiver fazendo faculdade aí nos primeiros anos, se você puder, né, porque tem também os que fazem faculdade integral e tudo mais, no mercado do trabalho, esteja atento a isso e já o faça. Já vai, já pega, nem que for cargos um pouquinho mais de base, de auxiliar, de estágio, de jovem aprendiz, pega e vai, que lá na frente você vai ter bastante experiência para poder concorrer às vagas que nós desejamos, né? Que você deseja. Há também vagas que oferem salários maiores. Eu, por exemplo, eu comecei como jovem aprendiz e não comecei exatamente na área em que eu desejava, mas assim, eu estava direcionado. Eu sabia que na empresa onde eu estava tinha a minha área de interesse e tinha o programa de jovem aprendiz. Eu vi, tenho pouca experiência ou quase nenhuma experiência e seria uma oportunidade de eu entrar e de tentar lá dentro galgar outros passos para tentar migrar para a minha área de interesse ou até quiçá você pode gostar daquela área, porque como eu disse, naturalmente, quando você é muito jovem, você pode querer ir para uma outra área ou começar numa área e depois pensar em mudar. Isso acontece muito e é natural. O quarto passo é se prepare para as entrevistas. Naturalmente, quando você for aplicando as vagas, você vai ser chamado para algumas entrevistas. Então, meu amigo, não vá para uma entrevista despreparado. Se você quiser, na verdade, eu posso fazer um vídeo aqui, você comenta, eu faço um vídeo sobre como se preparar para uma entrevista de trabalho. Aí eu dou dicas de como você pode fazer para você se sair bem.
Mas assim, fique atento e se prepare para fazer uma entrevista. Se divulgar para o recrutador é muito importante. Eu vejo que a maioria dos estudantes, dos jovens que querem uma oportunidade para primeiro emprego, não tem noção nenhuma de como funciona uma entrevista, não sabe o que falar, não sabe como exprimir as suas habilidades. Então, é muito importante que se atente a isso, e que se organize de formas a que você possa sair bem nas entrevistas. Então, esteja preparado, estude sobre as empresas que você está aplicando, se prepare mentalmente, saiba que o mundo corporativo funciona como um tabuleiro de xadrez. Quinto e último passo, quinta e última dica que eu vou deixar aqui para vocês é: não desistam fácil. O mundo do trabalho é difícil e muitas vezes conseguir uma primeira oportunidade também é difícil. Então, tem que ser muito pé no chão, não desistir, ir aplicando, que naturalmente você vai conseguir. Então, eu vou pedir que não esqueça de se inscrever aqui no canal, por favor. Eu sou Márcio Camuto e estamos juntos. Um abraço, família. E escreva aqui se você quer que eu dê mais dicas, que eu fale mais sobre esses temas. Se tem alguma coisa específica que você quer que eu fale, que eu passe para vocês, é só escrever aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Eu tentei partilhar um pouquinho aqui com vocês da minha experiência. E estamos juntos, família. Um abraço.